Bom dia, meus queridos e amados. Continuamos para estudar a Palavra de Deus nesta escola bíblica dominical, lugar onde nós nos apresentamos ao Senhor ante a Sua Palavra para receber ensino e para receber a Sua instrução. Bem, nós ainda estamos terminando a lição número 7, que tem como tema as Escrituras, a nossa única regra de fé. A Escritura como nosso manual para nos orientar, para dirigir então as nossas vidas. Na ocasião passada, quando iniciamos estes estudos, nós estávamos falando sobre como a incredulidade com relação às Escrituras cresce e que nós não deveríamos estar surpresos, porque a palavra do Senhor nos fala sobre esta ausência de fé quando o nosso Cristo estivesse próximo a se manifestar para tomar a sua igreja. Mas notamos lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso de 10 a 17, que devemos permanecer firmes naquilo que nós aprendemos nas Escrituras Sagradas. Nós vimos que há um avanço do engano, da mentira, e neste sentido, com relação à palavra, vimos os naturalistas, que uma parte nega que haja qualquer revelação e outra parte que aceita apenas partes da Escritura, porções dela, como de fato sendo revelação de Deus. E também falamos sobre os místicos, que dizem que há uma revelação adicional e que esta revelação poderia ser recebida através da devoção, de uma consagração da vida, e então Deus falaria diretamente, comunicando uma revelação adicional aos homens. Já tratamos sobre isso como uma heresia. A Bíblia para nós é a autoridade final, apenas a Bíblia, não há, nem mesmo falamos também que há um outro erro, a igreja ser a detentora da verdade ou a palavra final, a autoridade final em termos de revelação. Também não há nenhuma igreja que tenha tal autoridade ou receba instrução de Deus. A Bíblia é só a única autoridade do crente em matéria de fé e prática, padrão de avaliação da doutrina e conduta humanas, cujo propósito é comunicar a natureza e vontade de Deus ao ser humano. Bem, nós queremos dar continuidade, nosso estudo é o item de número 3, diz que a Bíblia, em sua autoridade divina, como mensagem de Deus, ela chega até nós, ela vem até nós em formas de imperativos divinos, ela vem em forma de ordens, ela chega muitas vezes em forma de ordens para nós, como um imperativo divino para ser obedecida, e normalmente trazem também juízos quando nós desobedecemos. Nós não queremos entrar em detalhes, mas você pode voltar ao Jardim do Éden. Deus deu a sua palavra, seu imperativo, coma de tudo, menos nesta aqui. Não comer ou não obedecer, melhor dizendo, trazia um juízo, trazia então uma condenação. Às vezes esta palavra vem também como promessas. Há muitas promessas de Deus para a minha vida e a sua nas Sagradas Escrituras. E no passado se via muito as caixinhas de promessas. É verdade que elas foram talvez usadas erradamente, por não ser uma forma de sorte, não ser algo que você pode como que usar a caixa de promessas como uma espécie de amuleto para cada dia. Porém,
ela é interessante em conter as promessas de Deus, e neste sentido ela é maravilhosa, porque ela nos ajuda a conhecer as centenas de promessas que Deus tem para as nossas vidas, porque ela vem sim com imperativos e juízos na desobediência, mas ela vem também com uma série enorme de promessas, das quais nós devemos atentar e nos beneficiar dela. Essas promessas estão nas Sagradas Escrituras, a nossa única regra de fé e prática. E também ela vem em forma de testemunhos, imperativos, em forma de ordens, tem as promessas e tem o testemunho de Deus, onde o Senhor vem, através das Sagradas Escrituras, oferecer instrução sobre a fé. Ela vem nos falar sobre a vida piedosa, como viver a vida piedosa, além de, como diz Pedro, nos conceder tudo o que é necessário para este viver piedoso, a palavra de Deus, as Escrituras. E ela é também este instrumento de Deus para a manutenção de nossa comunhão com Deus. Então, como é que vem as Escrituras para mim e para você? De 3 formas. Ela vem em forma de imperativos divinos, ordens, acompanhado também de juízo na desobediência. Ela vem em forma de promessas, ela nos traz promessas para a nossa vida cristã, e também ela traz testemunhos de Deus, isto referindo-se à instrução da fé, da piedade e do propósito de Deus no mundo para os seus santos e também para com a humanidade de forma geral. Segundo o texto de Timóteo que nós lemos no início, 3,16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a instrução, para a educação na justiça. Esse é o nosso texto que podemos dizer que finaliza, fecha toda esta verdade para nós. É 2 Timóteo 3 e o verso de número 16, né? Ela é útil e ela é proveitosa, e aí ensino, redarguir, corrigir, instruir na justiça, para tornar o homem de Deus perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas, irmãos, vamos lembrar o nosso texto-chave de nossas lições nesse segundo subtema geral deste ano, Salmo 119 e o verso 105. Vamos dizer juntos? Vamos lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Muito bem, vamos dar continuidade. Veja, abra comigo pensando nestas manifestações de Deus e como Ele traz até nós a sua palavra. Veja Jeremias capítulo 13 e o verso de número 10. Jeremias 13 e o verso de número 10 nos diz assim: este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios, para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto que para nada presta. Bem, ele fala do cinto que no simbolismo profético que o profeta Jeremias usou, aí no versículo 7 diz que o cinto se apodreceu e não prestava para nada. Então, a palavra de Deus, ela vem para nós, ela traz ordens divinas, ela traz promessas, ela traz o testemunho de Deus sobre a fé, sobre a piedade, sobre a nossa comunhão com Ele, os propósitos de Deus para este mundo incrédulo, pecador, que rejeita ao Senhor, e
as ações de Deus preparadas no futuro também para os crentes, para os santos de Deus. E Jeremias alerta, e nós sabemos disso, como já o falamos, que há aqueles que na outra ponta da credulidade em Deus, da fé em Jesus Cristo e na sua palavra, rejeitam as Sagradas Escrituras. E, como diz Jeremias, ou nas palavras de Jeremias, eles estão, apodrecerão, né? Não servem para nada, porque estão recusando a palavra de Deus, como diz aí o versículo de número 10, este povo é maligno. Esta rejeição da palavra de Deus, esse não aceitar as instruções de Deus, menos ainda se submeter aos seus imperativos, que são também para a bênção e nova vida em nossa vida, não podem desfrutar também das suas promessas. Mas aqueles que rejeitam esta palavra fiel e verdadeira, diz aqui, são malignos, porque recusam ouvir as palavras de Deus. As minhas palavras estão sendo recusadas e querem viver conforme o seu próprio plano, conforme o seu próprio propósito, se inclinando para servir a seus deuses, e nós poderíamos dizer para servir a si mesmo, Então, inclinar-se diante dele será tal como este cinto que para nada presta. Tal ação, tal atitude, esta busca, depositar esta fé, esta esperança naquilo que não é nada, como diz o profeta, não é nada e não serve para nada, não presta, vai apodrecer, não vai produzir nenhum bem. A Escritura, meu querido, como é a nossa ênfase neste segundo subtema, deve ter um lugar especial na sua vida para que você possa produzir serviço fiel a Deus. Mas para isso precisa receber a palavra do Senhor, seja ela em forma de ordens com seus juízos, seu imperativo com juízos na desobediência, as suas muitas e belíssimas promessas, e também o seu testemunho, o testemunho de Deus na instrução da fé e de tudo mais que já vos dissemos. Rejeitar a palavra de Deus é ser, como diz o texto, maligno, ou estar sob maldição na nossa rebeldia. Bem, em continuidade, também, abra comigo no Salmo 31 e depois Isaías 65. Salmo 31. Veja comigo. Como palavra de Deus, como estamos enfatizando, as Sagradas Escrituras, elas são a verdade. Elas são a verdade. Falamos no início dessas lições daqueles que rejeitam a Escritura no seu todo, outros querem aceitar apenas pequenas porções. Para nós, toda a Bíblia é a verdade. É a verdade. Esta natureza fiel da Bíblia, ela é vista em muitos textos, mas uma série grande de textos é visto esta natureza fiel da Bíblia como verdade. Nós queremos ler apenas 3 ou 4 textos de início aqui para reafirmar isso. Então vamos lá, vamos ler o Salmo 31, vamos começar lendo Salmo 31, verso 5, que diz assim: nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Como se você é um salvo em Jesus Cristo, entregou a sua vida a Ele, está exatamente como diz o texto, né? Você entregou a sua vida, a sua alma ao Senhor, porque Ele é que remiu, é Ele que trouxe o pagamento do teu pecado, e Ele é o Deus da verdade.
É com base na palavra de Deus, que é verdadeira, que nós confiamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo e cremos em todas as suas promessas. Até porque nós estamos experimentando em nossa própria vida esta transformação que a palavra promete, esse deleite em Deus e nas suas promessas que as Escrituras prometem. Então ela é verdadeira. Vamos ler também Isaías, você que tem Salmo, vamos até o Salmo 108 então, para continuar no mesmo livro, depois lemos Isaías. Salmo 108, às vezes as ênfases que queremos seguir a sequência muda o livro, mas vamos acompanhar o livro dos Salmos, o Salmo agora de número 108, verso número 4, acompanhe aí, diz assim: porque a tua benignidade se eleva acima dos céus, e a tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens, né? O salmista até usa essa figura de linguagem aqui para falar da grandeza da palavra de Deus como verdade. A tua benignidade se eleva acima dos céus, né? É apenas um modo, uma maneira de dizer que esta verdade ela é ímpar em sua natureza, em sua grandeza. E ele diz também na segunda parte: a tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Maneiras de declarar, de dizer que a verdade de Deus ela faz parte desta natureza fiel do próprio Senhor, como já vamos ler. Se eleva, ela é sublime, ela é verdade. Toda a palavra de Deus é verdade. Veja agora o Isaías 65, que nós já mencionamos. Isaías 65, versículo de número 16, como já havíamos mencionado. Isaías 65, verso número 16. Veja: de sorte que aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade, e aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos. Bem, não vamos entrar nos méritos do texto, do contexto, mas apenas na ênfase para nós nesta manhã é o Deus da verdade. Jurará pelo Deus da verdade. Esse é o nosso Deus, o Deus da verdade, o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. Tudo mais são idolatria e produção humana na mente do homem para satisfazer a ele mesmo. João 17:17, o próprio Senhor Jesus Cristo declarou que esta palavra de Deus, que é a verdade, é o seu instrumento e é hoje o seu principal instrumento de santificação do seu povo. João 17:17, um texto bem conhecido: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é verdadeira. Deus é verdadeiro. E a palavra do Senhor, que é a verdade de Deus, ela é seu principal instrumento de santificação da vida, como o texto que lemos, João 17:17, acaba de nos enfatizar. Então, se você quer esta vida piedosa, você não precisa receber nenhuma revelação adicional, nem que ninguém venha trazer esta verdade outra para lhe ajudar no caminho de aperfeiçoamento da sua vida com Deus. O que você precisa está em suas mãos, a palavra de Deus. Pois, como já dissemos anteriormente na primeira parte desta lição,
a revelação de Deus está completa, está em nossas mãos. E então agora é apenas a iluminação do Espírito Santo, como já tratamos, que nós necessitamos e que ele opera em nós para compreendermos a verdade já revelada, que está nas minhas mãos e que está nas suas mãos também. E assim o Espírito de Deus nos guia a toda a verdade que ele já nos deu, que ele já nos entregou, e não podemos acrescentar nem tirar, como nós já tratamos em outro lugar. Então, veja 2 Samuel, também 2 Samuel, capítulo 7 e o verso de número 28. 2 Samuel, capítulo 7 e o verso de número 8, ainda tratando da escritura da verdade. Diz assim, 2 Samuel 7, verso 8: Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Ok? Aliás, eu li o verso 8, né? Mas é o verso 28. Agora sim, é o verso 28, 7 e 28 de 2 Samuel. Agora, pois, Senhor Jeová, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens falado a teu servo este bem. Aqui, agora sim, né? Muito bem, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade. A escritura que está em suas mãos são verdade. Você não precisa temer aqueles que a negam, menos ainda aqueles que querem adicionar algo à revelação que já foi nos dada, ou ser uma igreja detentora desta verdade. A verdade já está aqui nas Sagradas Escrituras. Agora, preste bem atenção nesta última parte de nossa lição de hoje, dentro da Escritura da verdade. A verdade, portanto, pelo aquilo que nós já lemos e já observamos, ela é uma qualidade, ou se você preferir, uma virtude, né? Ou um atributo, vamos dizer, da pessoa de Deus. É uma qualidade, é inerente, ela faz parte do ser de Deus, o que coloca a Deus sobre condições ímpares em sua natureza, uma vez que a verdade faz parte, é inerente ao seu ser. Ele é o Deus da verdade, ele é o Deus verdadeiro, e mais do que isso, ele é a verdade, no sentido literal de que isto faz parte da natureza do seu ser. É interessante lembrar nesta altura que o homem ele foi criado à imagem e semelhança moral de Deus. Logo, eu e você deveríamos viver um padrão que reflita a fidelidade ou a verdade de Deus. Esta verdade que nós colocamos nesta forma que aparece nas Escrituras de muitas maneiras é a fidelidade, é a honestidade, é a lealdade, é a sinceridade em todos os nossos atos, as nossas ações e os nossos pensamentos. Deus é o Deus da verdade, e você, como um salvo, deve compreender que você foi gerado pelo Espírito da verdade. Está escrito, não lemos aqui, foi gerado pelo Espírito da verdade, que é o Espírito de Deus. Então nós deveríamos, como agentes morais que somos, criados por Deus, refletir fidelidade, honestidade, lealdade, sinceridade
nossos atos, nossas ações, os nossos pensamentos. Note que o nosso foco é que as Escrituras sagradas, elas são úteis para a nossa vida, para que nós venhamos a prestar um serviço fiel a Deus. Por isso estamos reconhecendo o seu valor, o valor da palavra de Deus em nossas vidas e nos exercitando nela, como já dissemos noutra ocasião, para que possamos prestar um serviço fiel a Deus. Lembre nosso tema geral do ano, servindo a Deus através da igreja. E nesta segunda parte de nossos estudos, no subtema, o valor das Escrituras, para que eu possa, na minha vida, para que eu possa servir a Deus com um serviço fiel. Um serviço fiel. E aqui está uma outra parte. Este Deus que nos salvou é o Deus verdadeiro, o Deus da verdade. Ele é a verdade. Lembra que o próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele é a verdade como Deus que Ele é dentro da Trindade. E nós deveríamos então refletir esta condição como criados à semelhança de Deus, como agentes morais que somos. Fidelidade, honestidade, lealdade, sinceridade em todas as nossas ações e atos. Porém, meu querido, quando isto não acontece, quando nós não refletimos a verdade de Deus, quando nós não vivemos esta verdade que nos foi comunicada por Deus, o Deus da verdade que nos salvou, por Cristo que é a verdade, quando nós não vivemos isto, entenda muito bem, quando nós não exercitamos a verdade em nossa vida, seja na forma da fidelidade, honestidade, lealdade, sinceridade, atos, ações e outras atitudes correspondentes, nós estamos violentando a nossa alma. Você entende isto? Nós fomos criados pelo Deus da verdade. É assim que Deus idealizou em seu propósito divino. Então, quando nós não vivemos de acordo com o propósito divino para o qual Deus nos criou, nós caímos e em Cristo somos restaurados e comunicado a nós, ou restaurado em nós esta condição, porque nós somos um agente moral criado por Deus, nós estamos violentando a nossa alma em seu propósito de criação. E isto, meu querido, entenda, vai produzir efeitos negativos na sua vida. Na verdade, como alguns estudiosos dizem, considerando este tema, diz que nós vamos estar nos embrutecendo, estamos nos tornando brutos, quando nós não refletimos o caráter moral de Deus, que Ele comunicou a nós, e que nele nós vamos crescer e nós vamos viver aquela vida piedosa, consagrada, dedicada, e que se revela em atos e ações que glorificam a Deus, ou que manifestam o Deus que nós servimos. E quando nós não vivemos este padrão, você está sendo embrutecido. Cuidado quando você não manifesta o caráter moral de Deus na sua vida como filho de Deus. Você está se embrutecendo. Você está causando na sua vida um grande prejuízo. Você talvez esteja alijando a sua vida, meu irmão, minha irmã, meu jovem, minha criança. Tem que viver e revelar o caráter moral de Deus que está em você, que foi comunicado. Dentre eles está a verdade, a honestidade, a fidelidade, a lealdade, a sinceridade.
senão você está violentando sua própria alma naquele propósito de criação de Deus. Você está se embrutecendo. Cuidado. Finalmente, meus amados, nós queremos lembrar algumas coisas aqui ainda. Neste sentido de Deus como a verdade, vamos lá. Tito 1:2, livro de Tito, capítulo 1 e o verso de número 2, diz que Deus não pode mentir. Por quê? Porque Ele é o Deus da verdade. Tito 1 e o verso de número 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Veja que coisa maravilhosa. Nós não vamos também nos deter na esperança que temos da vida eterna. Deus nos prometeu e Ele é aquele Deus que não pode mentir. Mas vamos ler mais um texto, mais Hebreus capítulo 6, vamos andar um pouco mais adiante. Hebreus capítulo 6 e o verso de número 18 diz: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Um Deus que é impossível que possa mentir. Esse é o Deus da verdade, e eu e você somos filhos desse Deus da verdade, e este caráter moral devemos refletir. Salmo 36, vamos lá. Salmo 36 e o verso de número 5. Estamos caminhando aqui para o final desta manhã, nossos estudos. O Salmo 36, verso de número 5. Acho que não lemos esse texto ainda. Vamos lá, 36, verso 5. Diz assim, na minha tradução: a tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Estamos destacando, falando sobre as promessas de Deus, que elas são infalíveis por causa da fidelidade de Deus, que chega até os céus e mais alto que as nuvens. Esta fidelidade faz cumprir estas promessas de Deus, essas promessas do Senhor, que são, portanto, verdadeiras. E vamos ler ainda Hebreus capítulo 10, 23, Hebreus 10, 23, diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, suas promessas são verdadeiras, porque Deus é o Deus fiel e Ele não pode mentir, Ele não volta atrás. Todas as suas promessas serão cumpridas em nossas vidas. Eu tenho ainda Lamentações 3, 23, vamos aqui observar Jeremias, depois de Jeremias, Lamentações 3, o verso 23, vamos ler aqui. Diz assim: novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Está falando das misericórdias de Deus, que é o texto mais conhecido, pois nós não somos consumidos. 23, elas são novas cada manhã, grande é a tua fidelidade. Deus é fiel, por isso suas promessas serão cumpridas. Note que nossas palavras finais aqui
é evidente que o modo de atestarmos que Deus ele é verdadeiro em suas promessas vem pelo fato de ele até aqui ter cumprido cada uma de suas palavras. Lembra, Jesus disse que nenhum tio cairá da lei, tudo vai se cumprir. As promessas de Deus, cada uma delas se deram, aconteceram. A palavra profética até aqui, todas elas aconteceram. Nós temos 2000 anos de história, centenas de promessas foram cumpridas na história da humanidade. Promessas de Deus se realizaram. Olhe só, Samuel Clarke, que é um puritano, ele declarou que as promessas de Deus são deleitosamente encorajadas. Aliás, a sua declaração, Samuel Clarke, está no final. Aqui nós estamos apenas enfatizando que as promessas de Deus são deleitosamente encorajadas ou encorajadoras, e provavelmente para cada adversidade da vida há uma promessa adequada. Nós temos lutas e aflições e dificuldades, mas provavelmente, como muitos têm dito isto, para cada adversidade da vida há uma promessa adequada. Aí sim, pois como disse o puritano Samuel Clarke, ele disse assim, os cristãos negam a si mesmos os mais sólidos confortos pela descrença e esquecimento das promessas de Deus. Samuel Clarke, um puritano que é um movimento, diz: os cristãos negam a si mesmos os mais sólidos confortos pela descrença e esquecimento das promessas de Deus. Então, é aquilo que estávamos dizendo lá atrás, a caixinha de promessa na sua utilidade que teve falhas e erros, mas ela contém as promessas de Deus nas quais os cristãos devem se apegar, e se apegando a ela, vai trazer-lhe muito conforto e vai evitar muita dor e sofrimento, porque trará segurança, firmeza no Deus fiel, verdadeiro, que cumpre todas as suas promessas e tem provavelmente para cada aflição uma promessa adequada para a nossa vida. Bem, antes de nós finalizarmos, de nós encerrarmos, dizemos que a nossa motivação como cristãos continua firme em crer na Bíblia como Escritura Sagrada, a vera palavra de Deus, ou a verdadeira palavra de Deus, se você preferir, e sobre a qual nos submetemos como crentes em toda a matéria de fé, para dirigir, para guiar, para orientar os nossos caminhos, meus amados, queridos irmãos. Nós queremos ler uma série de textos no livro de Salmos e ao final faremos a oração final. Vamos lá, vamos ao livro dos Salmos, começando do Salmo, ou no Salmo 119. Vamos ler, apenas para ler, Salmo 119, reafirmando a nossa fé na palavra de Deus e o nosso instrumento, padrão para a nossa vida. Salmo 119, vamos lá, começando do versículo 5, nos acompanhe aí a sua tradução. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus caminhos. Verso 10. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Verso 26. Meus caminhos te descrevi e tu me ouviste, ensina-me os teus estatutos. Verso 27. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. Verso 36. Inclino meu coração a teus testemunhos e não a cobiça. 80, verso 80.
Seja reto o meu coração para com os teus estatutos, para que eu não seja confundido. 105, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Versos 111 e 112. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. E finalmente o verso 151. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos porque temos em nossas mãos a tua palavra, que é fiel e verdadeira. Nós podemos confiar nela. Ela vem, é verdade, até nós como ordens divinas. Ela chega até nós com tantas promessas. Ela vem a nós como testemunho de instrução para a nossa vida cristã, para o nosso relacionamento com o Senhor, para o desenvolvimento de nossa fé. E toda ela sendo a verdade, porque Tu és o Deus verdadeiro. Nós fomos iluminados e somos iluminados pelo Espírito da verdade. E o nosso Redentor também é a verdade, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, podemos descansar nesta palavra que está diante de nós, para consolar a cada um de nós. Os tempos bons, nos instruindo, fortalecendo, encorajando, nos dias maus, trazendo o consolo das Suas promessas, dos Seus livramentos, do Teu cuidado, do Teu poder, Pai. Obrigado pela Tua palavra e por estar ela completa em nossas mãos, daquilo que o Senhor quis nos entregar, quis dar a nós, e pelo Espírito do Senhor, o Espírito da verdade, iluminar a mente dos salvos para compreender, desfrutar assim do Senhor, ó Pai, do Teu amor, e nos levar a Ti, a temer a Teu nome, a Te adorar, a Te servir e desfrutar do Senhor. Muito obrigado. Nós oramos, Senhor, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Amém. Obrigado, meu irmão, que você que participou mais uma vez nessa escola bíblica dominical. Até o próximo final de semana. Provavelmente estaremos cultuando juntos, na casa de Deus, pelo menos a maioria dos irmãos, dentro daquela limitação proposta, pelas nossas autoridades. Tá bom? Até lá. Deus nos abençoe.